Oi, meus amores. Aqui nessa gravação a gente vai conversar, vai bater um papo sobre um tema bem interessante. Esse tema de nós somos energia. Muita gente diz eu acredito em energia, mas eu preciso te dizer algo com muita clareza. E para quem ainda não ouviu muito sobre esse assunto, também eu acho bem interessante. Isso não tem nada a ver com acreditar. Nós não acreditamos em energia, nós vivenciamos, nós experienciamos energia porque nós somos energia. Isso não é espiritualidade alternativa, isso não é opinião, isso é um conceito de física, isso é ciência, é algo que realmente existe comprovação, é estudado, é ensinado, e o que a gente vai unir aqui é essa questão do que é a energia em si, explicado cientificamente, e o que nós vivenciamos com relação a essa energia. Como é que a gente coloca em prática esse conceito de nós somos energia? E vou trazer de uma forma ilustrativa para vocês, vai ficar aqui a minha vozinha com algumas figuras para a gente destrinchar esse assunto de uma forma bem didática e fácil para descer os véus desse sistema, dessa Matrix. Bora, bora lá. Quando falamos em energia, nós estamos falando da própria base da realidade. Tudo que existe é feito de átomos. Isso a gente aprende ainda na escola. Seu corpo é feito de átomos, uma mesa, o ar, a terra, as estrelas, tudo que está literalmente à nossa volta. Mas o que raramente nos explicam com profundidade é que o átomo, ele não é sólido. Aquilo que nós chamamos de matéria é, na verdade, energia condensada em um padrão específico. Tudo bem, nós aprendemos isso na escola, mas fica muito vago, porque não é só sobre falar de física, falar do átomo, é vivenciar o que realmente é energia. Einstein expressou isso de uma forma matemática quando ele apresentou aquela famosa equação E é igual a mc ao quadrado. Energia e matéria não são coisas separadas. A matéria é energia em um estado organizado e a energia é matéria em movimento. Isso aqui na densidade, quando nós falamos em 3D, na concretude dos fatos. Então, nada está parado, tudo está em movimento, tudo vibra, inclusive nós. E quando existe movimento, existe frequência. Quando existe frequência, existe campo. E é aí que nós vamos trazer isso para algo mais próximo. Você já ouviu falar em campo eletromagnético? Então, muitas pessoas esquecem, né? A grande maioria de nós esquecemos dessa parte energética. Mas vamos lá? Quando você vai medir a saúde do seu coração, você faz um eletrocardiograma. Quando você vai fazer o mesmo exame com relação ao cérebro, você faz um eletroencefalograma. E como você mede isso? A partir de ondas elétricas. Nós saímos daí, desse campo da espiritualidade ou do misticismo, do místico, do esotérico, para o campo da ciência. Nós somos seres eletromagnéticos. Isso não é espiritualidade, isso é física pura. E a Terra, assim como nós, assim como todos os seres que aqui estão, possuem um campo eletromagnético. É ele que nos protege das ditas radiações solares. É ele que absorve, que permeia a vida como conhecemos. E o ser humano, por possuir esse campo eletromagnético, ele interage com o que nós chamamos de malha, que hoje, Nassim Haramein traz de uma forma muito clara essa questão de que não existe vazio. Ele chama de vácuo quântico porque tudo é energia, tudo aquilo que nos circunda é energia. O campo é energia pura e esse campo ele interage conosco e nós interagimos com ele. E tudo isso pode ser detectado por equipamentos.
E quando nós emitimos vibração, nós emitimos frequência, o nosso campo, ele transmite essa energia. E esse sistema, ele funciona em concomitância com o todo, em conjunto com o todo. É uma constante troca com o ambiente, com as pessoas, com o mundo ao nosso redor. Vamos olhar um pouquinho mais fundo, mas de uma forma mais didática. No mundo dos pensamentos, existe uma força magnética em ação. Existe frequência. Quando você pensa, você emite energia, você emite frequência. E é aqui que muita gente se confunde, porque tenta explicar isso apenas dentro de um campo de crença, de misticismo. Mas podemos fazer uma comparação simples para que todo mundo possa entender. Pense em uma estação de televisão. A emissora transmite um sinal com uma determinada frequência. Esse sinal não é a imagem em si, é uma informação em códigos. Quando você sintoniza a televisão naquela frequência específica, o sinal se transforma em imagem e som na sua tela. Se você muda o canal, você muda a frequência. Da mesma forma acontece com o rádio, as bandas de frequência. Fica ainda mais fácil de nós entendermos quando as estações de rádio, aquelas antigas, e nós víamos as ondas em hertz das estações, assim como o nosso. Então, imagine isso aplicado a você. Você é uma torre de transmissão humana muito mais poderosa do que qualquer torre de televisão, de rádio. A nossa transmissão não cria imagens em uma tela, ela cria experiências de vida. Por isso que nós sempre falamos sobre a questão da cocriação. Aquilo que você pensa de forma recorrente cria uma frequência, gera uma frequência predominante. E essa frequência atrai aquilo que você pensa. Você emite ressonância, ondas eletromagnéticas. E assim você começa a criar aquilo que você realmente deseja. O nosso cérebro, a nossa mente, não discerne, não diferencia imaginação do que é real. Então, tudo aquilo que nós pensamos, pensamento, concretiza ação, concretiza realidade a partir do momento em que acreditamos naquilo que nós estamos emitindo. Aquilo que você sustenta mentalmente e emocionalmente tende a se manifestar como cenário, como encontro, como uma situação real. Assim é com as palavras. Quando nós falamos, nós não só emitimos um som, nós estamos verbalizando aquilo que nós desejamos. Nós criamos um campo de emanação de energia. E essa energia, ela está gerando uma frequência. E é aqui que entra algo muito importante. É aquele cuidado com o que você fala, que aquilo se concretiza. Porque ao emitir certas frequências através das palavras, nós estamos emitindo intenção. E por isso que é tão importante nós cuidarmos daquilo que nós falamos, daquilo que nós pensamos, das atitudes que nós tomamos, justamente porque elas geram frequência. Então, justamente por gerar frequência, é que devemos fazer isso de uma forma positiva e cada vez mais positiva, para assim construirmos a realidade que nós desejamos experienciar e vivenciar. Mudar a frequência começa com o acalmar a nossa mente, escutarmos melhor o que o nosso coração quer dizer. O nosso coração possui um campo eletromagnético infinitamente maior do que o nosso. Quando nós aquietamos a mente, o campo a vida nos oferece, vivendo em gratidão, em amor e compaixão,
nós fazemos a mágica acontecer nas nossas vidas e nas vidas daqueles que nos circundam. Essa é a maior mensagem sobre energia, sobre reverberação que eu deixo para vocês. Um beijo no coração de cada um.